Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 16, nós vamos ver os verbos contratos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, a gente já se deparou com vários verbos contratos durante os textos, né? Mas hoje a gente vai ver a gente vai aprender a fundo o que são esses verbos. Os verbos contratos nada mais são do que aqueles verbos cuja raiz termina com uma vogal. Isso não acontece com todas as vogais, acontece com especificamente as vogais alfa, epsilon e omicron. São essas três vogais. Então o que acontecia? Lá no grego arcaico, antes desse grego que a gente está aprendendo com essa aula, esses verbos não eram contratos, eles existiam com a raiz. A raiz tinha essas vogais, as pessoas escreviam dessa maneira e falavam dessa maneira. Com o tempo, essas vogais começaram a se misturar com as vogais da vogal temática. E aí começaram a se criar novos sons. Não são todos os dialetos que vão ter contração, os dialetos não têm. Mas o ático, e é o que a gente está estudando, vai ter. Então é importante saber. Então, antes de a gente ver a conjugação desses verbos contratos, eu gostaria que vocês anotassem o quadro que eu vou completar agora com as regras de contração. O que é esse quadro? Aqui nas linhas eu tenho aqui as vogais que eu falei que são as vogais que terminam a raiz. Alfa, epsilon, omicron. Quando essas três vogais que estão no final da raiz encontram com uma dessas vogais aqui, ou ditongos também, vai acontecer uma contração e o resultado dessa contração eu vou anotar nesse quadro. Então é bom para consulta. Então esse quadro vai servir para o resto da vida de vocês e quando vocês estudarem grego, porque vocês podem sempre consultar e para saber que tipo de contração aconteceu. Então, quando eu tenho a vogal alfa encontrando com outra vogal alfa, o resultado que eu tenho é um alfa. Quando eu tenho um alfa encontrando um epsilon, o resultado que eu tenho é um alfa. Quando eu tenho um alfa encontrando um ditongo ei, o resultado é um alfa com iota subscrito. Quando eu tenho alfa encontrando iota, o resultado é o ditongo ai. Quando eu tenho alfa encontrando eta, o resultado é um alfa. Quando eu tenho alfa encontrando um eta com iota subscrito, o resultado é um alfa com iota subscrito. Quando eu tenho alfa encontrando omicron, o resultado é um ômega. Quando eu tenho alfa encontrando o ditongo u, o resultado é um ômega. Quando eu tenho alfa encontrando um ditongo oi, o resultado é um ômega com iota subscrito. Quando eu tenho alfa encontrando um ômega, o resultado é um ômega. E quando eu tenho um alfa encontrando um ômega com iota subscrito, o resultado é um ômega com iota subscrito. Beleza? Por isso que a gente tinha o verbo roró. Lembra? Era a primeira pessoa do singular. Ele vem do verbo roral. Repara, é um alfa. A raiz termina um alfa. Quando encontra esse ômega, que é o resultado da vogal temática e se alongou, eu tenho aqui um alfa com um ômega, eu tenho como resultado um ômega, por isso que vira roró. A gente vai ver a conjugação daqui a pouco. Agora partindo para a vogal epsilon, quando eu tenho a raiz que termina com epsilon, o que vai acontecer? Um epsilon com alfa, o resultado que eu tenho é um eta. Epsilon com epsilon, o resultado que eu tenho é um ditongo ei. Um epsilon com ditongo ei, o resultado que eu tenho é o ditongo ei. Um epsilon com iota, o resultado que eu tenho é o ditongo ei. Epsilon com eta, o resultado que eu tenho é o eta. Ganha a vogal longa, né? Lembra? Epsilon e eta são vogais com o mesmo som, só que epsilon é breve, eta é longo. Quando eu tenho conta dessas duas, ganho sempre a vogal longa. Epsilon com eta com iota subscrito, o resultado é um eta com iota subscrito. Epsilon com omicron, o resultado é o ditongo u. Interessante. Epsilon com ditongo u, o resultado é um ditongo u. Epsilon com ditongo oi, o resultado é o ditongo oi. Epsilon com ômega, o resultado é o ômega.
e epsilon com ômega com iota subscrito, o resultado é um ômega com iota subscrito. Agora para a última linha, um dos verbos, onde a raiz do verbo termina em omicron. Omicron com alfa, o resultado vai ser um ômega. Omicron com epsilon, o resultado vai ser o ditongo U. Omicron com o ditongo EI, o resultado vai ser o ditongo OI. Omicron com iota, o resultado vai ser o ditongo OI. Omicron com eta, o resultado vai ser ômega. Omicron com eta com iota subscrito, o resultado vai ser o ditongo OI. Omicron com omicron, o resultado vai ser o ditongo U. Omicron com ditongo U, o resultado vai ser o ditongo U. Omicron com ditongo OI, o resultado vai ser o ditongo OI. Omicron com ômega, o resultado vai ser ômega. Aqui, de novo, é o mesmo caso da epsilon. Eu tenho aqui o omicron, que é a vogal breve, ômega, que é a vogal longa, as duas com o mesmo som. Quando eu junto as duas, vai ganhar a vogal longa. E omicron com ômega com iota subscrito vai dar um ômega com iota subscrito. Não é necessário gravar essa tabela. Essa tabela existe para ser consultada. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida de qual é a contração, é só vir na tabela e marcar e ver qual que é a contração. Tá? Então, pause esse vídeo para copiar essa tabela, ela é extremamente importante. Agora a gente vai ver a conjugação desses verbos contratos. Na aula de hoje, a gente vai ver só a conjugação dos verbos onde a raiz termina em alfa, como o verbo oral, que é o verbo ver. E hoje a gente vai ver a conjugação do presente indicativo e do imperativo. Na próxima aula a gente vê os verbos com a raiz que terminam em epsilon, na outra aula, omicron. Aqui o verbo oral, a gente vai ver a conjugação mais a fundo e também a gente vai ver a regra de acentuação, que existe uma regra de acentuação. Para conjugar um verbo, é a mesma regra dos verbos que a gente já vem conjugando. A gente separa a raiz da terminação. Então, tem a raiz desse verbo, orar. Né? Essa raiz ela vai se repetir em todas as pessoas, porque esse é um verbo regular. Então, eu tenho aqui a minha raiz, que vai se repetindo. Depois dessa raiz, eu vou adicionando o que é a vogal temática, as terminações. E são as mesmas do presente do indicativo, tá? Nada disso muda. A única coisa que vai mudar é que agora eu tenho essa vogal aqui e vai interagir com as vogais da vogal temática. Então, a primeira pessoa do singular, lembra? Vogal temática era um omicron. Esse omicron, lembra? Ele vai se expandir, porque a desinência ela é zerada. Então, para compensar a falta de desinência, a vogal temática expande e vira uma vogal longa. Então, vira isso aqui, ó. Certo? Beleza. Antes de eu fazer a junção das vogais, eu vou acentuar. A regra de acentuação continua sendo a mesma. Eu conto 3 sílabas de trás para frente. E quando a última sílaba for uma sílaba longa, ela vale 2. Então, nesse caso aqui, 1, 2, 3. O acento cai aqui. Então, a regra de acentuação para verbo contrato é o seguinte. Quando o acento cai na primeira vogal da contração, e o resultado final vai ser um acento circunflexo. Quando a acentuação cai na segunda vogal da contração, o acento é um acento agudo. Nesse caso aqui, o acento caiu na primeira vogal. Então, o acento no final vai ser um acento circunflexo. Então, agora eu vou juntar as duas coisas. Quando eu tenho um alfa se juntando com um ômega, qual é o resultado final? Vou lá na tabela consultar. Vejo a linha do alfa, a coluna do ômega. Quando eu vejo, sei que o resultado final é um ômega. Então, vai ficar isso aqui. Certo? Juntei o alfa com o ômega, gerou um ômega. Como o acento cai na primeira vogal da contração, como regra, o acento final é um acento circunflexo. Por isso que a primeira pessoa do singular fica assim, horó, que é a forma que a gente viu nos textos. Então, a partir de agora, a gente não vai mais se referir ao verbo ver como verbo horó. A gente se refere ao verbo ver como verbo horá, que é o verbo mesmo oficial, a forma oficial desse verbo.
Horó é a forma contrata ou contraída. Se você for procurar no dicionário vai estar oral. Segunda pessoa de singular, a gente tem aqui, ó, a vogal temática, um epsilon, a desinência, um iota sigma. Antes de eu fazer a contração, eu acentuo. Para acentuar, eu conto 3 sílabas. 1, 2, 3. O acento cai aqui. Lá atrás, né? Lembra que na hora de juntar, eu junto sempre do final para o início, né? Sempre da direita para a esquerda. Então, juntando a vogal temática com a desinência, vai ficar isso aqui, né? Certo? E agora eu vou juntar o alfa com o ditongo EI. Se você for lá na tabela e ver o que dá o alfa com o ditongo EI, você vai ver que o resultado final é um alfa com iota subscrito. Vai ficar isso aqui, ó. Mais o sigma, que foi o que sobrou. Como o acento cai na primeira vogal da contração, o acento no final vai ser um acento circunflexo. Então fica horaz. Segunda pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, nós temos vogal temática, um epsilon, desinência, um iota. Do acento, né, 3 sílabas, 1, 2, 3, o acento cai lá atrás. Vamos juntar, sempre juntando de trás para frente. Então, junto o epsilon com o iota, fica assim, orá-ei. Vogal alfa, ditongo ei, eles juntam a virar o quê? Um alfa com iota subscrito. Então, o resultado final é isso aqui. E o acento vai ser um acento circunflexo. Pegou a acentuação, caiu na primeira sílaba da contração. Então, por isso o acento no final é um acento circunflexo. Então, orá. Agora no plural, primeira pessoa do plural. Nós temos a vogal temática, é um ômicron. E a desinência, men. Lembra? Vamos acentuar. Conto 3. 1, 2, 3. O acento cai aqui. Ainda na primeira sílaba ainda na primeira vogal da contração. Vamos juntar de trás para frente. Então tem aqui o ômicron com men. Vai ficar, né, omen. E aí eu tenho agora a junção do alfa com ômicron. Quando eu junto o alfa com o ômicron, a gente vai lá na tabela para consultar. A gente vê que o resultado final é um ômega. Então eu tenho como resultado final isso aqui, ó. E o acento, como o acento caiu na primeira vogal da contração, o acento no final vira um acento circunflexo. Horomen. Nós vemos horomen. Segunda pessoa do plural. Raiz, né, vogal temática, é um epsilon. Desinência, té. Conto 3 para acentuar. 1, 2, 3. O acento cai aqui atrás. Vamos juntar tudo. Então a gente junta primeiro de trás para frente, né? Então vai ficar assim. Oraete. Oraete. E agora a gente tem a vogal alfa, vogal epsilon. Quando eu junto alfa com epsilon, o resultado final é o próprio alfa. É só ir na tabela consultar. Então, a gente tem como resultado final isso aqui. O acento, como caiu na primeira sílaba da contração, no final ele vira um acento circunflexo. Horate. Vós vedes, vocês veem, horate. E a terceira pessoa do plural, a gente tem toda aquela evolução que acontece, que eu não vou repetir, então vou botar direto qual que é a forma no final, né? Usi. Lembra? A forma final fica usi. Agora nós acentuamos, a gente conta 1, 2, 3, acento cai aqui. Na hora de juntar, aqui nós temos a vogal alfa com o ditongo U. Quando eu tenho a vogal alfa com o ditongo U, a gente vai na tabela para consultar, a gente vê que o resultado final é um ômega. Então, o resultado final fica assim. E o acento, como caiu na primeira vogal da contração, no final vira um acento circunflexo. Horossi. Eles veem. Horossi. Então, vamos repetir do início. Primeira pessoa do singular era horao, juntou alfa com ômega, horó. Segunda pessoa do singular era horais.
juntou a vogal alfa com o ditongo ei, vira horaz, com iota subscrito. Terceira pessoa do singular, era horaei. Juntou o alfa com o ditongo ei, vira horá, com iota subscrito. Primeira pessoa do plural, era horaomen. Juntou o alfa com o omicron, vira omega, vira horomen. Segunda pessoa do plural, era horaete. Juntou a alfa com epsilon, vira alfa, fica horate. E terceira pessoa do plural era horausi. Juntou alfa com o ditongo u, vira ômega, fica horose. Agora vamos ver o imperativo, né, esses verbos contrários. Então já botei aqui o imperativo, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Eu não vou focar agora na terceira pessoa, porque eu já falei, ela é bem rara de acontecer, então por enquanto eu não vou focar. Eu só vou voltar a falar quando começar a aparecer nos textos, que é mais lá pra frente. Então por enquanto vamos focar no imperativo na segunda pessoa, singular e plural. Então mesmo verbo oral, para fazer a conjugação é a mesma coisa, a gente coloca a raiz. A gente coloca depois então a desinência. Desinência aqui da segunda pessoa é um epsilon. E a gente junta, né? Para acentuar, a gente conta 3. A gente sabe que essa vogal ela não vai ficar longa. É diferente do que acontece no presente. No presente a vogal omicron se alonga. Aqui nesse caso não, ela permanece epsilon. Ela não vai se alongar. Então na hora de acentuar a gente conta 3, vai ficar 1, 2, 3. O acento vai cair lá na frente. Então não precisa nem se preocupar com acentuação, porque ele não vai ter acento aqui nas vogais de contração. E a gente contrai, ó. A gente junta o alfa com epsilon. Se eu for lá na tabela para ver o que dá um alfa com epsilon, o resultado é o próprio alfa. Aí eu junto tudo. Fica fora. Né? Vê tu. Veja você. Fora. E a segunda pessoa do plural? A gente tem aqui a desinência, epsilon. A vogal temática, epsilon. A desinência, té. Para acentuar eu conto 3. 1, 2, 3. O acento cai aqui. Então eu junto aqui. Eu sempre junto do final para o início. Vai ficar assim. Horaete. Então tem aqui a junção do alfa com epsilon. O saco final é um alfa. Então na hora eu junto fica horate. Como o acento caiu na primeira vogal da contração, o acento no final vira um acento circunflexo. Horate. Repara, é a mesma forma do presente. Então a segunda pessoa do plural no presente e no imperativo são iguais. Mas precisa tomar cuidado. Repetindo, hora, vê tu, veja você. Horate, vede vós, vejam vocês. A negação imperativa negativa é simples, é só adicionar um me na frente. A gente já viu a negação de imperativo. O verbo em si não muda. Então essa foi a aula de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo. Então ficando por aqui, até a próxima aula. Um abraço.